10 camisas 9 lendários do Flamengo que você nunca ouviu falar, de 1970 a 1980. Rio de Janeiro, anos 1970. O país vivia sob ditadura militar, mas nos gramados cariocas uma revolução silenciosa começava a tomar forma. Esta foi a década da transformação, o período em que o Flamengo deixou de ser apenas mais um clube do Rio e começou a construir o império que dominaria o futebol brasileiro nos anos 80. Entre o fim da era dourada dos anos 50 e a explosão da geração de ouro, existiram guerreiros que plantaram as sementes dessa grandeza. Estes são os camisas 9 que pavimentaram o caminho para Zico, Nunes e companhia, os heróis esquecidos que mantiveram a chama acesa quando tudo parecia perdido. A década começou com um argentino que se tornaria mais carioca que muito brasileiro. Narciso Horácio Doval chegou ao Flamengo em 1969, trazido pelo técnico Tim que o conhecia do São Lourenço. Tinha apenas 21 anos, mas já carregava nos pés o talento que faria dele o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. 94 gols em 263 jogos. Números que hoje parecem comuns, mas na época eram extraordinários. Doval não era apenas um goleador, era um showman. Usava cabelos longos quando isso ainda era considerado rebelde, frequentava as praias de Copacabana jogando futevôlei, vivia a noite carioca como poucos. Era irreverente, carismático, ousado. Dentro de campo, intimidava zagueiros com sua presença física e habilidade técnica. Fora dele, conquistava corações com seu jeito argentino abrasileirado. No Carioca de 1972, marcou 16 gols e foi artilheiro da competição, incluindo o gol do título na final contra o Fluminense, na vitória por 2-1. Doval jogava futebol como se dançasse tango, com malícia, cadência e um toque de provocação. Ao lado de Doval, surgiu um jovem magrelo que mudaria para sempre a história do futebol brasileiro. Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico, estreou no profissional em 1971 com apenas 18 anos. No início dos anos 70, ele ainda era a promessa, aquele garoto franzino que todos duvidavam se aguentaria a porrada dos marcadores. Mas Zico tinha algo que nenhum preparo físico poderia ensinar: genialidade pura. Em 1974, já com a camisa 10 nas costas, ele começava a mostrar ao mundo o que era capaz. Seus gols não eram apenas gols, eram obras de arte. Cobranças de falta que desafiavam as leis da física, dribles que faziam zagueiros parecerem estátuas, passes que rasgavam defesas inteiras. Mas este ainda era o Zico em formação, o diamante sendo lapidado. A década de 70 foi seu período de aprendizado, os anos em que ele absorvia tudo o que podia dos veteranos e se preparava para liderar a maior geração de jogadores que o Flamengo já teve. Dionísio foi o centroavante que segurou a posição antes que Nunes chegasse. Alto, forte, bom de cabeça, ele marcou gols importantes nos cariocas de 1972 e 1974. Não tinha os números estratosféricos dos gigantes do passado, mas tinha algo que o Flamengo precisava: consistência. Dionísio era o homem que você escalava sabendo que ele daria tudo de si, que lutaria cada bola dividida, que não desistiria mesmo quando o jogo estivesse perdido. Nos anos 70, quando o Flamengo ainda buscava sua identidade, jogadores como Dionísio foram fundamentais. Eles não eram as estrelas principais, mas eram a espinha dorsal que sustentava o time. Luizinho Lemos chegou como a grande esperança de resolver o problema do ataque. Veloz, habilidoso, oportunista, ele formou duplas mortais com Doval e depois com o jovem Zico. Não era o jogador mais técnico nem o mais forte, mas tinha aquilo que separa um bom atacante de um grande atacante: instinto assassino. Luizinho sabia onde a bola ia cair antes mesmo dela sair do pé do companheiro. Estava sempre no lugar certo, na hora certa. Marcou gols decisivos em momentos cruciais, mantendo o Flamengo competitivo numa década em que os títulos nacionais ainda eram miragens distantes. Cláudio Adão era diferente de todos os outros. Não era o centroavante clássico, alto e forte. Era rápido, técnico, versátil. Podia jogar centralizado, aberto pelas pontas, recuando para criar jogadas. Nos fins dos anos 70, quando a base da geração de ouro começava a se formar, Cláudio Adão estava lá, fazendo a transição entre o velho e o novo Flamengo. Jogou ao lado de Zico em momentos importantes, aprendendo com o Galinho e ao mesmo tempo ensinando sua experiência aos mais jovens. Foi campeão carioca em 1978, aquele título histórico que marcou o início de tudo, com o gol de cabeça de Rondinelli contra o Vasco.
Cláudio Adão fazia parte daquele time que começava a acreditar que algo especial estava por vir. Tita era o ponta que parecia ter nascido para jogar no Flamengo. Rápido como uma flecha, habilidoso como poucos, ele tinha um estilo de jogo que encantava as arquibancadas. Nos finais dos anos 70, Tita se consolidou como titular absoluto, formando com Zico e outros companheiros um ataque que começava a aterrorizar as defesas brasileiras. Marcou gols importantes, deu assistências fundamentais, mas acima de tudo, era um jogador que entendia o momento histórico que estava vivendo. Sabia que fazia parte de algo maior que ele mesmo, de uma geração que estava destinada a mudar o futebol brasileiro. No time campeão da Libertadores de 1981, Tita estava lá na ponta direita, mostrando que sua contribuição para aquela conquista começou anos antes. Júlio César, conhecido como Uri Geller, era o ponta esquerda que tinha um dom especial para aparecer nos momentos decisivos. Entre 1977 e 1981, ele foi peça importante do ataque flamenguista, jogando ao lado de Zico e ajudando a construir aquele time que dominaria o Brasil e a América. Uri Geller não era o jogador mais vistoso, mas era eficiente. Marcava quando precisava, ajudava na marcação, nunca reclamava de posição ou função. Era o soldado perfeito num exército de craques. Sua saída para jogar na Argentina em 1980 abriu espaço para Lico, mas Uri Geller já havia cumprido seu papel, ajudar a construir as bases do time campeão. Rondinelli começou como zagueiro, mas sua história com o ataque do Flamengo é imortal por causa de um único momento. 26 de novembro de 1978, final do Campeonato Carioca contra o Vasco. O jogo estava empatado quando Rondinelli subiu nas alturas e cabeceou para o fundo das redes. Aquele gol não foi apenas o título carioca, foi o nascimento oficial da geração de ouro. Ali começou tudo. Depois daquele dia, o Flamengo nunca mais seria o mesmo. Rondinelli voltaria para a zaga, sua posição natural, mas aquele momento de glória no ataque garantiu seu nome eternizado na memória de todos que viveram aquela época. Adílio merece um capítulo à parte nesta história. O Bran, como era carinhosamente chamado, era o meio-campista que também sabia marcar gols quando necessário. Entre 1975 e 1987, ele vestiu a camisa rubro-negra 617 vezes, sendo o terceiro jogador que mais atuou pelo clube. Adílio tinha uma elegância natural com a bola nos pés, passes milimétricos, visão de jogo privilegiada. Na década de 70, ele foi fundamental para que o time mantivesse um padrão de qualidade técnica enquanto se reconstruía. Seus passes alimentavam Doval, Zico, Luizinho e todos os outros atacantes. Adílio não era camisa 9, mas sem ele, nenhum camisa 9 brilharia da mesma forma. Ele era a cola que juntava todas as peças, o maestro silencioso que rege a orquestra. Nunes chegou no final da década, contratado em 1979 vindo do Santa Cruz. Era sergipano, havia sido dispensado das categorias de base do Flamengo anos antes por falta de potencial. Voltou mais forte, mais maduro, mais faminto. Em 1980, na final do primeiro campeonato brasileiro conquistado pelo Flamengo, Nunes marcou 2 gols contra o Atlético Mineiro, incluindo o gol decisivo nos minutos finais. Ali nascia o apelido que o perseguiria para sempre, artilheiro das decisões. Mas isso já era outra história, o início dos anos dourados. A década de 70 foi apenas o prelúdio, mas que prelúdio glorioso foi. Estes foram os homens que mantiveram o Flamengo vivo nos anos 70, a década esquecida entre duas eras de ouro. Eles jogaram quando os títulos nacionais ainda eram sonhos distantes, quando conquistar um carioca já era motivo de festa. Não tinham a mídia de hoje, não tinham os holofotes, não tinham o reconhecimento que mereciam. Mas tinham amor pela camisa, suor no rosto e determinação no coração. Foram eles que prepararam o terreno para que Zico, Júnior, Leandro, Moser e todos os outros pudessem brilhar nos anos 80. Sem Doval intimidando os zagueiros, sem Dionísio lutando cada bola, sem Adílio distribuindo passes perfeitos, não haveria geração de ouro. Porque grandes conquistas não nascem do nada. Elas são construídas tijolo por tijolo, gol por gol, suor por suor. E estes guerreiros dos anos 70 foram os primeiros a colocar esses tijolos. Por isso merecem ser lembrados, celebrados, imortalizados. Eles foram os camisas 9 que ninguém lembra, mas que todos deveriam conhecer.